Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Uma das palavras mais importantes em toda a Bíblia é a palavra Israel. A maioria dos crentes não sabe porque Israel, e estou falando tanto da terra quanto do povo, porque Israel é essencial, é fundamental, com relação à vontade de Deus, aos propósitos de Deus. Além disso, Israel está ligado ao estabelecimento do reino de Deus. Se eu perguntasse a você por onde alguém começaria a procurar na Bíblia para encontrar o que acabei de dizer, para verificar na Escritura, onde seria? Seria no livro de Romanos. Dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Mas antes de começarmos, quero te dizer que os 3 próximos capítulos, ou seja, Romanos capítulos 9, 10 e 11, são capítulos cruciais. Se você compreender corretamente esses 3 capítulos, você terá o conhecimento de que precisa para entender o restante das Escrituras. Em outras palavras, esses 3 capítulos são fundamentais. Eles nos dão uma perspectiva correta para entender a vontade de Deus, como a vontade de Deus se realizará. E o que é tão importante, você vai entender como participar da vontade de Deus. Como servir a Deus, obedecer a Deus, se ocupar das coisas do Senhor. Então, agora, pegue sua Bíblia e olhe em Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. A primeira coisa que veremos é que Paulo está falando a verdade. Ele fala muito sério sobre esse assunto. Por isso, eu espero que nos juntemos a Paulo e reconheçamos o quanto isso é sério, de forma que tenhamos a mesma opinião de Paulo em relação ao tema. Em outras palavras, o que é importante para Deus deve ser importante para todos nós. Paulo está simplesmente muito comprometido com o que ele vai falar, porque ele sabe que é fundamental em relação à vontade de Deus. Paulo concorda com Deus. E se você for sensato, você vai concordar com Deus. E a única maneira de fazer isso é abraçar a verdade deste livro. Vamos então para Romanos, capítulo 9, começando no versículo 1. A verdade, eu digo, no Messias. A verdade. Essa é uma outra palavra que é muito importante. Perceba que essa verdade bíblica está sempre relacionada à vontade de Deus. Então, o que Paulo vai falar nesta parte envolve a vontade de Deus. Vamos ler de novo. A verdade, eu falo no Messias. Eu não minto. Novamente, apenas nessas primeiras palavras podemos ver que Paulo está falando muito sério sobre o que ele vai dizer. A verdade, eu digo no Messias. Eu não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo, o que estou compartilhando com vocês, a minha consciência dá testemunho de mim, juntos, no Espírito Santo. É de extrema importância que Paulo menciona o Espírito Santo. Porque, se fôssemos nos perguntar, onde o Espírito Santo é primeiro mencionado na Bíblia? Em qual lugar? Nesse lugar, ele é mencionado com o Espírito de Deus. E, é claro, estou falando do livro de Gênesis, capítulo 1. Muitas vezes eu já falei com você que, quando Deus criou os céus e a terra, basta olhar em Gênesis capítulo 1, no seu primeiro versículo. Você vê que quando Deus criou o mundo, está escrito que foi
Tohu vevohu, o que significa vazio e nulo. Não foi possível cumprir seu propósito. Faltou a ordem que Deus exige. Portanto, o mundo estava em uma posição desesperadora. Mas o que acontece? Você continua a ler e encontra Ha Elohim merhefat al paneha mai. O que significa que o Espírito de Deus estava pairando, ou seja, se movendo sobre as águas. E por causa da presença do Espírito Santo, a próxima coisa que vemos acontecer é que Deus começa a falar. Portanto, por meio do Espírito de Deus e por meio da palavra de Deus, a mudança começou, uma mudança agradável a Deus. E o que acontece é que, por meio do Espírito de Deus e a palavra de Deus, a criação de Deus muda, começando a ter a ordem adequada. Uma ordem que refletia os propósitos de Deus, a vontade de Deus. E a mesma coisa é verdade para minha vida e a sua vida. A nossa vida vai ficar vazia, vai ficar sem efeito, não vai refletir as coisas ou fazer as coisas que Deus quer que façamos. Somente através da palavra de Deus e do Espírito de Deus, o Espírito Santo, somente o Espírito e a palavra juntos, nos conduzindo, nos guiando, nos influenciando. Somente depois disso seremos capazes de nos submetermos às coisas que estão honrando a Deus, glorificando a Deus, aquelas coisas que se relacionam à sua vontade. Então, Paulo está falando aqui sobre algo que se relaciona com a vontade de Deus sendo cumprida. E o que é fundamental para isso? A resposta é Israel. Israel é fundamental para que a vontade de Deus seja estabelecida. Agora, deixe-me te fazer uma pergunta. Como você responderia a este teste? Se esta fosse a única pergunta do teste. O que é necessário para se reconciliar com Deus para que o reino seja estabelecido? Sabe qual é a resposta? Israel. Até que Israel esteja de acordo com Deus, o reino de Deus e todas essas bênçãos, e a glória e as promessas de Deus não serão conhecidas em seu sentido completo. E Paulo sente que isso é importante, como você também deveria sentir assim, como eu também sinto. Vá agora para o versículo 2, que diz: Pois a tristeza, para mim, é grande. Aqui nós poderíamos simplesmente dizer: a minha dor é grande. Na verdade, Paulo não tem somente uma grande tristeza, mas também, diz o versículo, tenho uma dor incessante no meu coração. Então Paulo está angustiado, ele está sofrendo, ele está cheio de tristeza, e essa tristeza e esses sentimentos negativos são implacáveis. Eles continuam sem parar, eles não cessam. O coração dele está sobrecarregado com isso. Agora, por que ele está tão triste? O que o está fazendo sentir essa angústia, esse sofrimento? Ele já vai nos dizer daqui a pouquinho. Olhe agora para o versículo 3. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema. Essa palavra, a palavra anátema, é, na verdade, uma palavra em grego. É assim que se pronuncia em grego, e ela significa ser cortado, separado. Então é como se Paulo dissesse, sabe, eu poderia desejar, mas há quem diga que ele diz, eu estou desejando. Mas o que ele está literalmente dizendo é, pois eu mesmo estou desejando ser separado. Isso é ser anátema. Ser separado de quem? Separado do Messias. Agora pense nisso. Isso é tão importante para ele que ele está disposto a abrir mão da salvação. Paulo está disposto a passar a eternidade na cova do inferno, com tormento contínuo para todo sempre, se a situação pudesse mudar. Agora, deixe-me te fazer uma pergunta. O que é tão importante para você que você estaria disposto a dizer não à sua salvação e escolher simplesmente entrar no inferno, sabendo que você nunca, jamais pudesse sair? Você não concorda que teria que ser algo de extrema importância?
Esse é o tema dessa passagem que Paulo está compartilhando conosco. Então ele diz: eu mesmo desejo que eu pudesse ser separado do Messias. Por quê? Em nome dos meus irmãos, meus familiares. Alguns dizem que são meus parentes segundo a carne. Agora, ele diz, segundo a carne, porque ele está falando sobre a família natural, aqueles que são literalmente, biologicamente, seus parentes. Ele não está falando sobre aqueles que são mais próximos de um irmão por causa de uma fé partilhada. Ele está falando segundo a carne, ou seja, de maneira natural, não trazendo nada espiritual nisso, apenas dizendo: eu estou muito preocupado, estou triste e angustiado, cheio de mágoa, continuamente por causa de meus parentes. E quem são eles? Vamos para o versículo 4, que são israelitas. Então, ele está falando sobre algo que diríamos hoje sobre o povo judeu. Ele está extremamente triste, ele é infeliz, ele está angustiado, tanto física quanto espiritualmente, com relação a Israel. E o que Israel tem a ver com isso? Agora, sua condição espiritual. Agora ele vai deixar bem claro que ele está falando sobre o povo judeu, os que vêm dos patriarcas e mais especificamente dos filhos e filhas de Jacó. Por que você não pode simplesmente dizer os descendentes de Abraão? Porque isso incluiria Israel. E você não pode simplesmente dizer os descendentes de Yitzhak Isaac. Por isso incluiria Esaú. Pois é só quando chegar aquele que é maravilhoso, aquele que é piedoso. Não acredite nas mentiras de alguns teólogos que, embora não saibam o hebraico, ainda dizem que o nome Jacó ou Yaakov significa suplantador ou enganador. Não é isso. O termo Yaakov é assim que se pronuncia em hebraico. Vem da palavra Lakov, que significa perseguir, seguir, ir atrás de algo querendo chegar à recompensa. E a recompensa está relacionada à vontade de Deus, à herança de Deus, ao chamado de Deus. Assim, Jacó era um indivíduo muito piedoso. Não era um enganador. E Paulo diz aqui, preste atenção, ele está falando sobre os israelitas. E ele diz que... E ele fala sobre algumas das grandes coisas que Deus deu ao povo judeu. E ele fala sobre a adoção. Ou seja, os que são filhos, que são adotados como filhos. E a palavra filho, neste caso, fala sobre um herdeiro, pois existe uma herança, e a glória e as alianças, as várias alianças que Deus fez com Israel no Antigo Testamento, e a concessão da lei, e o culto e as promessas. Agora vou te dizer que existe uma conexão específica entre as alianças e a promessa. Veja que Paulo está elevando, ele está exaltando o fato de que para Israel foi dado primeiro a lei. Agora, isso pode fazer com que tenhamos uma mudança em nossa forma de interpretar e de entender sobre o que o Novo Testamento realmente fala. Então, são essas as coisas que Paulo diz serem vantajosas. É isso que Deus deu a Israel como um benefício. Ele continua dizendo não apenas o culto e as promessas, mas olhe agora para o versículo 5, onde ele diz: deles são os patriarcas e também deles descende. Quem? O Messias. Agora, alguns nos ajudam dizendo de quem o Messias veio. Ou seja, o Messias veio como um descendente do povo judeu. É muito importante que tenhamos essa percepção. Mas nós também temos que ter cuidado porque sabemos de uma outra coisa. Yeshua, Jesus de Nazaré, ele é eterno. Nunca houve um tempo em que ele não tenha existido. Ele é para sempre. Muito antes de Abrão, muito antes dos patriarcas, muito antes de haver uma nação judaica, Yeshua existiu, mas de forma planejada, de acordo com a profecia. Esta é a vontade de Deus, a vontade que o Deus soberano tinha quando o Messias se tornou carne, quando assumiu a carne humana,
na encarnação, quando ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Miriam, ou seja, de Maria, quando ele entrou neste mundo como um judeu. É isso que Paulo está dizendo com relação a isso. Continuando, de quem o Messias, segundo a carne, ou seja, ele se encarnou, ele veio em carne e osso através da casa de Israel, e poderíamos ser até mais específicos, através da tribo de Judá. Continue lendo a última parte do versículo 5, o qual é sobre todos. Isso significa que o Messias está acima de todos, e nós conseguimos entender isso. Ele também é o Deus bendito. Ele diz respeito ao Deus eterno e bendito, para sempre. Amém. Nós vemos como a gramática funciona no grego, que fala sobre Deus, que fala sobre o Filho de Deus, o Messias e Yeshua. E nós vemos o conceito de para toda a eternidade, para sempre. E vemos a divindade, Deus e Yeshua sendo mencionados aqui como um. Essa é, então, uma grande passagem que fala de divindade e da trindade. Agora, olhe para o versículo 6, que é um trecho essencial. Não que a palavra de Deus caiu. A maioria das Bíblias diz aqui que a palavra de Deus falhou ou foi anulada. Mas, literalmente, a palavra usada significa cair. Assim, Paulo diz, não pense assim, não que a palavra de Deus tenha falhado ou ficado aquém, tenha sido anulada, sem efeito. Por quê? Lembre-se de que Paulo está triste com algo. Por que ele está triste? Ele está triste com a condição espiritual de Israel. E estou falando sobre Israel de forma geral, pois na sua maioria, a maioria do povo judeu não acreditava no Evangelho como Paulo. Mas havia os discípulos, todos judeus. Eles eram os escritores das Escrituras. Todos eram judeus, incluindo Lucas. E o que vemos aqui é que, embora houvesse um pequeno remanescente de judeus que realmente havia abraçado o Evangelho, a maioria não o aceitava. E por ser essa a condição espiritual de Israel, Paulo está triste. Por quê? Porque ele sabe de uma coisa. Lembra da resposta daquele teste? Somente quando Israel se reconciliar com Deus. E como Israel vai se reconciliar? Só há um plano de reconciliação, que é pelo Evangelho, pela fé na obra do Messias. E ele sabe que a maioria dos judeus, naquela época, e infelizmente nos dias de hoje também, não se reconciliaram com Deus de Israel. Portanto, ele está triste e, por ter essa dor incessante, está disposto a abrir mão de sua salvação, se possível, para que possa haver essa mudança. Por isso, olhe novamente no versículo 6, onde ele diz: não que a palavra de Deus caiu, pois... Agora, olhe para a última parte do versículo 6, que é muito importante. E é aqui que chegamos a entender o termo Israel. Ele diz: pois nem todos os de Israel são de Israel. Nós podemos ter certeza de uma coisa. Nesta parte do versículo 6, Paulo usa o termo Israel 2 vezes. Eu até afirmo a você que é impossível entendê-los da mesma maneira. É por isso que existem 2 definições bíblicas para Israel nesta passagem. Agora eu vou falar para você mais um ponto antes de discutirmos essa parte do versículo 6, que é o termo Israel é um termo do reino. Ou seja, onde o termo Israel foi mencionado, você verá ramificações, implicações com relação ao reino. Você pode aprender um princípio do reino, você pode aprender uma verdade do reino, mas sempre na Bíblia, onde Israel for mencionado, haverá uma conexão com o reino de Deus. Repetindo, Israel é um termo do reino. Agora, observe o que ele diz aqui. Eu vou ler com bastante atenção, de forma bem literal, essa última parte onde ele diz:
pois nem todos os de Israel são Israel. Vamos entender o que ele quer dizer quando fala do termo Israel na primeira vez que aparece nesta parte. Ele está falando sobre Israel como um povo judeu. Veja, quando você usa o termo Israel, você pode estar falando sobre a terra e pode estar falando também sobre o povo de Israel. Aqui estamos falando sobre os descendentes físicos. E Paulo vai deixar isso claro daqui a pouco. Os descendentes físicos de Jacó. E ele não está considerando todos os descendentes físicos de Jacó. Nem todos os judeus são Israel. No entanto, o que ele quer dizer quando diz Israel pela segunda vez? Lembre-se de que Israel é um termo do reino. O que ele quer dizer é que só porque ele vai colocar isso usando um vocabulário diferente, de uma maneira diferente, mas vai dizer isso, que é o termo nem todos, ou nem todo judeu é uma pessoa do reino, o que significa que nem todo judeu vai se encontrar no reino de Deus. Por quê? Vou repetir. Nós temos que entender bem tudo isso. Nem todo judeu vai estar no reino de Deus. Nem todo judeu será uma pessoa do reino. Ele diz, nem todos os descendentes de Abraão. Quando se fala dos descendentes de Abraão, é um termo específico. Os descendentes podem ser, como Paulo diz em Gálatas 3,16, os descendentes de Abraão se referem ao Messias. Mas o termo também está relacionado àqueles que têm a fé de Abraão, os que tomaram posse da promessa de Abraão. E ele diz, só porque eles são de Israel, ou seja, só porque eles são judeus, não significa que eles fazem parte dos descendentes de Abraão. Pois ele diz, todos os filhos não são os descendentes de Abraão, mas em Isaque será chamada a sua descendência. E por que Isaque? Bem, Isaque era o filho da promessa. Isaque foi estabelecido por Deus de forma sobrenatural. Ou seja, ele fez o trabalho. Assim, não eram todos os filhos de Abraão. E já falamos sobre isso, Ismael não era o filho da promessa. Portanto, era apenas a fé na promessa que permitiria que Ismael e qualquer outra pessoa fizessem parte dela, mas por ser simplesmente um descendente físico de Abraão. É isso que ele quer dizer com o termo nem todos os filhos. Nem todos os descendentes físicos de Abraão são descendentes de Abraão, não são pessoas do reino. Por quê? Por causa da promessa. Paulo diz, veja o versículo 8. É a isso que ele quer que nós nos atentemos. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Ou seja, não são estes. Os filhos da carne não são filhos de Deus, mas os filhos do quê? Da promessa. Foi Deus quem fez a promessa. E são aqueles que acreditam nessa promessa que serão contados, contabilizados como filhos de Abraão. Filhos espirituais, filhos do reino, os que são os descendentes de Abraão. Uma vez mais, ele diz, mas os filhos da promessa, estes são contabilizados, ou considerados como descendência os filhos da promessa. Agora Deus vai dizer como isso aconteceu. Ele vai revelar a promessa para nós. Ele diz, pela palavra desta promessa, ou ainda, esta palavra de promessa, de acordo com a estação, eu virei. Esta é uma citação do livro de Gênesis. E o que Deus está dizendo é, e é primordial que você preste atenção no que está escrito. Deus está dizendo que existe uma promessa de reino lá fora. E essa promessa foi feita a Abraão e a sua descendência, mas não apenas a sua descendência física. Faz parte da descendência física de Abraão, não o levará ao reino de Deus. Fazer parte da descendência física de Abraão não o levará ao reino de Deus, porque tem a ver não com o natural, mas com a promessa de Deus. E Deus vai fazer algo sobrenatural. O que seria? Sara, que era velha, que era estéril,
A Escritura nos diz isso, e nós também vimos isso anteriormente em nosso estudo de Romanos. Seu útero estava sem vida. E o que Deus fez? Ninguém mais conseguiu. Deus trouxe vida a este útero morto de Sara. Agora, ao trazer vida à morte, é uma referência. Isso remete à ressurreição. E a ressurreição é uma palavra de vitória. E a ressurreição é uma palavra que se relaciona com o reino. Geralmente, quando a palavra ressurreição ou uma referência a ela aparece nas Escrituras, ela tem implicações do reino. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que convenhamos, são pensamentos maravilhosos que ele escreve. Porque esta palavra da promessa foi Deus quem fez. Por esse tempo, este momento, o momento certo, o momento de Deus, ele diz, eu virei. Isso é importante, porque Deus está se movendo, e Deus vai cumprir sua promessa. Por fim, Deus veio na pessoa do Messias, Jesus de Nazaré. Ele fez a obra, e eu tenho boas notícias. Embora ele já tenha feito o trabalho de redenção completamente, totalmente, suficientemente, quando estava na cruz, ele gritou em alta voz, está consumado. Nessa hora, sua obra foi realizada. E temos a prova de que tudo foi realizado perfeitamente por meio da ressurreição. Ou seja, Deus ressuscitou o Messias dentre os mortos, o que significou que aquela morte foi derrotada. Não há mais o aguilhão da morte, ao contrário, a vitória. É disso que se trata a salvação, a vitória sobre a morte, e a morte está relacionada ao pecado. Ou seja, tudo isso já foi resolvido, e foi resolvido pelo fato que o Messias veio. Então há uma referência, há um paradigma na Torá quando a Escritura diz, por esse tempo, no momento certo, eu virei. Deus trazia o cumprimento de sua promessa. E qual é ela? E Sara terá um filho. Na frase Sara terá um filho, filho aqui se refere à promessa. Então, da mesma forma que Isaac nasceu de forma sobrenatural para cumprir a palavra de Deus, os planos de Deus, nós precisamos entender que o Messias veio, segundo a promessa, para cumprir a vontade de Deus. E quando acreditamos nisso, não importa a condição carnal, é o Espírito. Quando nós acreditamos nisso, nós receberemos a promessa. E é por isso que Paulo compreende o quanto isso é tão importante. Estou sem tempo. Então, até a próxima semana. Shalom! Shalom. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.